Sabe, né? Fazer todos esses vídeos é um trabalho bastante desgastante. E o que eu preciso é de férias, em algum lugar distante, de preferência exótico, e deve ser bem empolgante. Coreia? Ou talvez o Japão? Boa comida, cultura fantástica, muitas maneiras de me envergonhar por não entender os costumes locais. Como não amar tudo isso? Mas notei algo estranho ao reservar minha jornada asiática. Meu avião, que sai dos Estados Unidos, parece fazer um desvio sobre o Alasca. Por que minha companhia aérea está se esforçando para evitar o Oceano Pacífico? Isso é um erro? Eu me inscrevi acidentalmente na rota Caribou? No começo, você pode pensar que é um problema de segurança. O Pacífico é o maior e mais profundo dos oceanos do mundo. Se um avião tiver um problema sobrevoando um corpo de água aparentemente interminável e sem fundo, os pilotos terão dificuldade em encontrar um local seguro para pousar. O Alasca pode até não ser cheio de aeroportos internacionais, mas é muito melhor que o meio do oceano. Como fica isso em um slogan para turismo? Alasca, pelo menos, é melhor do que afundar. Ok, Alasca, foi mal. Adivinhar que é por uma precaução de segurança não é totalmente errado. Ao planejar uma rota, muitos pilotos preferem maximizar o número de aeroportos ao longo do caminho. E emergências são incrivelmente raras em relação à quantidade de aviões que sobem aos céus todos os dias. Mas não consigo pensar em muitas coisas mais estressantes do que perder um motor a 10 mil metros acima do Oceano Pacífico. Dito isto, esta não é a principal razão pela qual as companhias aéreas tendem a evitar fazer voos diretos de leste a oeste. Ultimamente, tudo se resume a economizar tempo e combustível. É fácil esquecer que uma companhia aérea é um negócio. Uma empresa cujos lucros dependem da rapidez e do baixo custo de transportar passageiros entre destinos. As pessoas também preferem chegar à próxima parada o mais rápido possível, e isso é uma vantagem para ambos, as companhias aéreas e os passageiros. Para encurtar a história, que não é o meu forte, a velocidade é geralmente o principal fator para determinar a trajetória de voo de um avião, excluindo circunstâncias especiais, como passar através das correntes de jatos ou outras preocupações meteorológicas. O percurso mais rápido é quase sempre o mais próximo a uma linha reta. Mas espere, basta olhar para essa trajetória de voo. É qualquer coisa, menos uma linha reta. Bem, sim, quando você olha para ela em um mapa plano. Mas nosso planeta não é plano agora, é? Pode ser confuso, já que estamos acostumados a olhar para o mundo em um plano bidimensional. A menos que você busque um globo cada vez que precisar verificar onde uma cidade ou país se localiza no mapa mundi. Assim, em um mapa 2D, criar um arco-íris gigante para evitar o Oceano Pacífico parece uma rota muito mais longa. Mas como a Terra é uma esfera... mais ou menos, mas falaremos mais sobre isso depois. Uma linha reta parecerá muito diferente em espaços tridimensionais. Ok, vamos fazer um pequeno experimento. Tem um globo por perto? Ah, sim, eu acabei de dizer que a maioria de nós usa coisas como o Google Maps. Tudo bem, vou mostrar no meu. Vou colocar uma ponta de um barbante em Los Angeles e a outra em Tóquio. Quando estico a corda, você notará que ela não corre exatamente paralela às linhas de latitude impressas no globo. Em vez disso, dobrará um pouco para cima, conforme segue a curvatura dessa mini terra que eu comprei na livraria no final da rua. Esse efeito é ainda mais evidente na prática, porque o meu globo não é uma réplica perfeita do mundo real. De fato, o problema é que é perfeito demais. Veja, ao contrário de um globo, a Terra não é uma esfera perfeita. Nosso planeta é um pouco maior no meio, tipo eu depois das férias. Pera, quem escreveu isso? Ao olhar para as fotos tiradas do espaço, a diferença não é suficiente para notar. O planeta é tão grande que é fácil perder a noção de algumas centenas de quilômetros aqui e ali. Mas confira, se você pudesse pegar uma corda gigante e medir a circunferência da Terra através dos polos, seriam necessários 40.008 quilômetros de corda. Mas, se você fizer a mesma coisa no Equador, a distância saltará para 40.072 quilômetros. Por que isso, você pergunta? É porque nosso planeta gira em seu eixo. Você já se divertiu muito rápido no carrossel do playground quando era criança? Lembra de sentir que a coisa parecia que iria jogá-lo para fora? Não, eu só lembro que vomitava muito. Não era um bom brinquedo para mim. De qualquer forma, algo semelhante acontece com a parte central da Terra enquanto ela gira.
A força faz com que ela se projete. Sim, girar rápido o suficiente para fazer isso. Qualquer pessoa que esteja se aproximando do Equador agora está se movendo a cerca de 1.600 km por hora. Essa diferença de 64 km na largura da Terra pode não parecer muito, mas quando se trata da área de superfície de um planeta inteiro, esse pouco de circunferência adicional pode significar um longo caminho. A combinação desses dois fatores, a curvatura da Terra e sua largura equatorial extra, eu gosto disso, significa que curvar-se em direção aos polos é uma distância menor que voar, o que parece, como no mapa, reto. Isso não significa que os aviões nunca cruzam o Oceano Pacífico. As pessoas têm que chegar à Austrália de alguma forma. Eu acho. Eu não gosto muito de insetos gigantes e aranhas, mas... Ei, cada um na sua. Brincadeirinha, Austrália. De qualquer forma, os aviões também se aventuram em águas abertas para evitar tempestades. Embora as aeronaves possam superar alguns tipos de clima severo, como furacões e tempestades tropicais, tempestades aparentemente inofensivas são surpreendentemente desafiadoras. Com nuvens alcançando altitudes acima de 20.000 metros, recomenda-se que os aviões desviem em vez de seguir por dentro ou sobre elas. É quase inédito que aeronaves modernas sejam derrubadas por condições climáticas adversas, mas turbulências fortes demais podem causar ferimentos aos passageiros e à tripulação quando eles e todas as bagagens são jogados pela cabine. A dica aqui é manter os cintos de segurança sempre apertados. Outra razão pela qual os aviões às vezes enfrentam uma viagem oceânica é aproveitar uma viagem mais suave. Mesmo com tempo limpo, há muito menos turbulência sobre a água do que sobre a terra. Isso ocorre porque a principal fonte de turbulência é o ar quente subindo do solo. Ei, há muito ar quente saindo deste microfone. A água distribui o calor muito melhor do que o solo. Por isso, os voos sobre o oceano costumam ser muito mais suaves. A outra consideração principal para determinar as rotas de voo são as correntes de ar, ou seja, as correntes de jato. Essas correntes aéreas de alta altitude existem perto do topo da troposfera. Esta é a camada mais baixa da atmosfera da Terra e é aquela onde ocorre a maior parte do clima. A fronteira entre a troposfera e a próxima camada acima, a estratosfera, é conhecida como tropopausa. Sua altitude varia entre 6 a 19 quilômetros acima da superfície da Terra. Essa flutuação resulta em rápidas mudanças na temperatura e pressão do ar, o que cria um túnel de vento que pode atingir velocidades acima de 320 km por hora. Essas velocidades extremas são mais comuns no inverno, quando a diferença de temperatura é maior, mas as velocidades regulares do vento, de 130 a 225 km por hora, não devem ser desconsideradas. Portanto, mantenha seu desprezo para si mesmo. Existem 4 correntes de jato principais, 2 em cada hemisfério, e graças à rotação da Terra, elas fluem principalmente de oeste para leste. As 2 mais importantes para viagens aéreas são a de jato polar, que se forma próximo ao Círculo Ártico, e a de jato subtropical, perto do Equador. Ambas têm milhares de quilômetros de comprimento, apesar de apenas alguns quilômetros de largura. Voar com uma corrente de jato pode poupar várias horas de uma viagem e ir contra ela pode desacelerar consideravelmente o avião. Também vale a pena observar os riscos associados às correntes de jato. O maior deles é um tipo de turbulência conhecida como de ar claro, que ocorre ao longo das margens das correntes. Esse tipo de turbulência é quase impossível de prever e é muito mais intenso do que a variedade usual. Os acidentes relacionados à turbulência são raros, mas possíveis. Um incidente particularmente sério aconteceu em 1997, quando um avião que voava de Tóquio para Honolulu caiu de repente depois de enfrentar uma turbulência ao ar livre. Os pilotos conseguiram recuperar o controle, mas muitos passageiros foram jogados de seus lugares com muita força pela descida repentina. Com esse perigo em mente, os planos de voo precisam ser cuidadosamente calculados para aproveitar as correntes de jato sem colocar o avião em risco. Repita comigo: mantenha o cinto de segurança o tempo todo enquanto estiver voando. Entender por que os aviões seguem determinadas rotas se resume a fatos sobre os quais geralmente não pensamos na vida cotidiana. A corrente de jato afeta principalmente coisas a dezenas de milhares de quilômetros no ar, e a curvatura da Terra realmente não importa.
A menos que você esteja viajando centenas de quilômetros por hora por longas distâncias. Não sei você, mas meu carro não consegue fazer nenhuma dessas coisas. Pelo menos ainda não. Tem algumas ideias, mas vamos economizá-las para um vídeo intitulado 7 coisas nas quais você não deve amarrar foguetes. Ei, se aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e o compartilhe com seus amigos. E aqui estão alguns outros vídeos legais dos quais eu acho que você vai gostar. Basta clicar à esquerda ou à direita e permanecer no lado incrível da vida.